Olá, crianças, dando continuidade aqui às nossas aulas catequéticas, nós vamos continuar hoje com o capítulo 18, conhecer a história de Jacó. Nós vimos no capítulo anterior, o capítulo 17, né, a história dos gêmeos que eram diferentes, que era Esaú e Jacó. E hoje nós vamos dar continuidade com a história de Jacó. Vimos na aula anterior que Jacó era filho de Isaac com Rebeca, né? Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história de Jacó. Vimos que quando chegou o tempo do seu pai Isaac dar a bênção ao mais velho, eis que Jacó acabou recebendo a bênção no lugar do seu irmão Esaú. E devido ao seu irmão Esaú ter ficado um pouco zangado com ele, a mãe preferiu que ele saísse, né, de perto da família, justamente para que o irmão não fizesse nada com ele, com Jacó. Então, conversando com seu pai, ele mandou que seu filho Jacó fosse até a casa dos seus parentes para procurar uma esposa para ele, Jacó. E é essa a história que nós vamos conhecer agora. Sabe quem são estes homens que conversam com Jacó? Depois de viajar por muitos dias, Jacó encontrou-se com eles junto a uma fonte. Eram pastores de ovelhas. Jacó perguntou: De onde são? Responderam: De Harã. Conhecem Labão? Perguntou Jacó. Sim, responderam. Lá vem a filha dele, Raquel, com um rebanho de ovelhas. Ela está vendo ali Raquel chegando? Observemos aqui então no desenho, né, Jacó conversando com os pastores e ele pedindo informação, né, sobre Labão. E é isso que os pastores disseram, que aqui, ó, estava vindo ao encontro deles exatamente a filha de Labão, Raquel, né? Quando Jacó viu Raquel com as ovelhas de seu tio Labão, retirou a pedra de cima do poço para que as ovelhas pudessem beber. Daí Jacó beijou Raquel e lhe disse quem era. Ele deu um beijo cumprimentando a sua prima, né? Daí ela ficou muito emocionada e voltou para casa para contar isso a seu pai Labão. Labão tinha muito prazer em que Jacó ficasse com ele. E quando Jacó pediu Raquel em casamento, Labão se alegrou, mas pediu que Jacó trabalhasse 7 anos nos seus campos, em troca de Raquel. Então o seu tio Labão disse: Jacó, se você trabalhar comigo por 7 anos, eu concederei Raquel como sua esposa. Então Jacó trabalhou por 7 anos. Só que na hora do casamento, porém, sabe o que aconteceu? Labão deu a Jacó a sua filha mais velha, Leia, em vez de Raquel. Quando Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos para Labão, este lhe deu também Raquel por esposa. Então, os primeiros 7 anos que Jacó trabalhou com seu tio Labão, ele lhe concedeu a sua filha Leia, que era a mais velha, que deveria casar-se primeiro. E como Jacó também queria, gostava muito de Raquel, ele trabalhou por mais 7 anos para seu tio Labão, e este então também concedeu que ele se casasse com Raquel. Só para um bom entendimento de vocês, crianças, naqueles tempos, Deus permitiu que os homens tivessem mais de uma mulher. Mas agora, a Bíblia mostra que o homem deve ter apenas uma esposa. Então, no início, né, nos primeiros povos, era permitido que o homem casasse com mais de uma esposa. Já hoje, nos tempos de hoje, não. O homem deve se casar-se e ser fiel apenas à sua única esposa. Então, dando continuidade aqui no capítulo 19. Então, vamos agora conhecer a grande família de Jacó. Então, Jacó, né, recebeu por esposa a Leia, que era a filha mais velha de Labão. E depois, por mais 7 anos que ele trabalhou, recebeu Raquel também por esposa. Então, vamos ver o quanto aumentou essa família de Jacó. Veja só esta grande família. Aqui, ó, veja só, esse tanto de filhos. Estes são os 12 filhos de Jacó. E ele tinha também filhas. Sabe o nome dos filhos dele? Vamos aprender alguns deles. Leia deu à luz a Ruben, Simeão, Levi e Judá. Quando Raquel viu que não ia ter filhos,
ficou muito triste. Por isso, entregou a Jacó sua serva Bila. E Bila teve 2 filhos, chamados Dan e Naftali. Leia entregou então sua serva Zilpa a Jacó. E Zilpa deu à luz a Gade e Asser. Por fim, Leia teve mais 2 filhos, Isacar e Zebulão. Raquel finalmente também teve um filho. Deu-lhe o nome de José. Lembrem desse nome, José. Nós vamos conhecer bem a história de José. Depois vamos saber muito mais sobre José, porque ele se tornou muito importante. Estes eram os 11 filhos que nasceram a Jacó enquanto morava com Labão, pai de Raquel. Jacó tinha também filhas, mas a Bíblia só dá o nome de uma, chamava-se Diná. Então, nós percebemos aqui que Jacó teve por esposa as 2 filhas de Labão, Leia e Raquel. E também teve também por companheiras também para ter filhos as servas de Leia e a serva também de Raquel, que no qual até agora nós conhecemos o nome dos 11 filhos. Chegou a hora de Jacó decidir deixar Labão e voltar a Canaã. Ou seja, depois de todo esse tempo vivendo com seu tio Labão, Jacó decidiu voltar para perto de sua família, do seu pai Isaque, do seu irmão Esaú, né? Lembrando que Esaú tinha ficado muito chateado com Jacó, mas já tinha se passado muito tempo, né? E então Jacó decidiu voltar, né, a juntar aos seus familiares, né? Ele ajuntou sua grande família, seus grandes rebanhos de ovelhas e suas manadas de gado e iniciou a viagem. Quando Jacó e sua família já estavam de volta em Canaã, Raquel teve outro filho. Isto aconteceu em viagem. Foi difícil para Raquel e ela morreu ao ter o filho. Mas o menino estava bem. Jacó deu-lhe o nome de Benjamim. Então, nessa viagem de volta para perto de sua família, eis que a esposa de Jacó, Raquel, concebeu outro filho, Benjamim. Só que no parto, no nascimento, Raquel teve complicações. E eis que Raquel veio a falecer. Mas a criança ficou bem, né? E Jacó deu-lhe o nome de Benjamim. Queremos lembrar, então, os nomes dos 12 filhos de Jacó, porque deles descendeu toda a nação de Israel. De fato, as 12 tribos de Israel levam os nomes de 10 filhos de Jacó e de 2 filhos de José. Novamente, nós vemos aqui o nome de José. Nós vamos conhecer também a história dele. Isaac viveu ainda muito tempo depois do nascimento desses meninos, né? E deve ter ficado muito feliz com tantos netos, na verdade. Então, Isaac, né, ao ver a chegada do seu filho Jacó, com toda a sua grande família, deve ter ficado muito feliz, não é verdade? Então, só revisando aqui, nós temos ouvido então falar dos patriarcas, que começou com Abraão, depois seu filho Isaac, e agora nós estamos ouvindo a continuação da história com seu filho Jacó, né? E na próxima aulinha, nós vamos dar uma pausazinha nessa aulinha de hoje, porque a próxima aulinha nós vamos começar conhecendo exatamente a história de um dos filhos de Jacó, a história de José, que merece uma atenção toda especial por ter sido uma pessoa muito especial também no contexto bíblico. Então, a gente dá uma pausazinha nessa aulinha de hoje, até aqui, e na próxima aulinha a gente continua ouvindo a história do filho José, o filho de Jacó, tá bom? Fiquem todos com a paz de Cristo. Até nossa próxima aulinha.